Hoje a gente vai se ater a discutir as alterações desse processo, tá? O que acontece quando eu tenho o processo de hemostasia acontecendo de uma forma errada e quais são as consequências disso, tá? Então a gente vai discutir basicamente 3 temas: trombose, embolia e infarto. Eu vou começar pela trombose, que é a base, pode funcionar como a base de todos os outros processos, tá? Ou pelo menos da vertente mais comum dos outros processos. Começando pelo quadro da hemostasia normal, só para vocês recordarem aqui, vocês viram na aula passada que a gente tem basicamente um processo inicial de vasoconstrição. Esse processo ele é seguido por uma hemostasia primária, em que eu tenho deposição de plaquetas e uma agregação inicial dessas plaquetas, tá? Isso leva a uma ativação do endotélio nessa região, que vai secretar fatores pró-trombóticos, vai favorecer o disparo de cascata da coagulação e a formação de fibrina. Com a formação de fibrina, eu começo a ter o processo de hemostasia secundária, eu vou, de uma certa forma, cimentando essas plaquetas, fazendo com que esse plug hemostático fique mais firme, tá? E com o tempo, eu vou agregando novas plaquetas, mais fibrina e fazendo um aprisionamento de outros elementos sanguíneos, como, por exemplo, as hemácias e os neutrófilos, tá? Isso que acontece normalmente no processo de hemostasia também é a base do processo patológico quando eu tenho alterações dessa hemostasia. Isso é, qualquer um dos processos de execução dessa cascata aqui, até os processos de regulação, o Pepino discutiu com vocês os fatores antitrombóticos, aquelas coisas que acabam segurando, impedindo que isso aqui progrida, são importantes, porque se eu tiver qualquer deficiência nesses mecanismos, isso vai levar a um processo de hemostasia patológica, tá? Que é basicamente o processo de trombose. O que é uma trombose? Uma trombose é um processo hemostático que acontece de uma forma desequilibrada no organismo. Ele pode acontecer de uma forma desequilibrada frente a um estímulo real, isso é, uma lesão vascular que dependa da ativação de um processo de hemostasia, ou então por um processo de disparo anormal, uma coisa que não está comumente associada a esse processo. Então eu não preciso ter necessariamente lesão vascular para ter trombose, tá? Eu posso ter outros fatores. Basicamente, a gente agrupa em 3 os fatores principais que estão relacionados a esse desbalanço do processo hemostático. Esses 3 fatores foram descritos já há muito tempo pelo Virchow, pelo Rudolf Virchow, que é o pai da patologia, na verdade, o primeiro cara que começou a estudar os mecanismos patológicos de uma forma mais estruturada. E esses 3 elementos compõem o que a gente conhece como a tríade de Virchow, tá? Então, a tríade de Virchow ela é composta por esses 3 fatores e que a gente vai discutir ponto a ponto, mas que é importante que vocês conheçam e saibam citar. Lesão endotelial, ou dano endotelial. Esse dano endotelial pode ser uma injúria direta, uma destruição do endotélio, ou simplesmente uma alteração funcional dele, tá? Processos de alteração do fluxo sanguíneo normal. Vocês lembram que o sangue normalmente tem um fluxo laminar, ele segue uma distribuição bem estruturada dentro do vaso. Toda vez que eu tenho uma alteração desse fluxo, o sangue turbilhona, tá? E isso pode favorecer os mecanismos de trombose. Daqui a pouco a gente vai descobrir como. E vale lembrar que essa alteração de fluxo, ela pode ser por um motivo estrutural do organismo, por exemplo, uma valvopatia, algum problema
de encanamento, vamos dizer assim, no sistema vascular, mas ela pode ser consequência da própria lesão endotelial. Por isso que a gente tem uma via de duas mãos aqui, porque essas duas alterações que fazem parte da tríade acabam caminhando de alguma forma juntas. O terceiro elemento é a hipercoagulabilidade. Hipercoagulabilidade que pode ser um processo primário adquirido por uma mutação genética, né? Herdado como uma mutação genética, ou um processo secundário. Secundário aqui é o uso de medicação, a alguma outra doença, a uma mutação adquirida ao longo da vida, não necessariamente herdada. E por que a gente está com essas setinhas de tamanhos diferentes? Por que a seta do dano endotelial ela é muito maior? Porque o dano endotelial é o principal elemento dessa tríade, tá? Em geral, o que mais comumente está afetado. Então vamos começar por ele. Eu estou falando aqui de dano endotelial, não estou falando necessariamente de lesão endotelial. Por quê? Porque o dano endotelial pode ser uma lesão endotelial direta, como por exemplo, em algumas situações como essa aqui, em que eu tenho uma aorta com uma placa de ateroma, né, na verdade várias placas de ateroma, e o que a gente consegue ver, olha, são placas com erosão. Aqui está uma placa normal, a gente vê essa área irregular, ela de uma forma elevada, mas em várias situações eu tenho erosão dessa placa. Essa placa se rompe e aí eu perco a continuidade endotelial. Nesse caso eu tenho uma lesão endotelial propriamente dita, tá? Agora, eu posso não ter só uma lesão endotelial direta, eu posso ter uma alteração da função do endotélio que leve ao processo de trombose, de disparo da agregação plaquetária e da cascata de coagulação. Como? Se vocês lembrarem, o endotélio em condições normais, quando ele não tem nenhum tipo de lesão, ele tem um perfil de evitar a trombose. Ele libera diversos mediadores antitrombóticos, tá? Algumas alterações no microambiente do endotélio, mesmo que não haja lesão direta dele, pode fazer com que ele pare de produzir esses fatores. Do mesmo jeito que quando eu tenho uma lesão, o endotélio do lado se ativa e produz fatores pró-coagulativos, pró-trombóticos, para favorecer o processo de hemostasia normal, aqui pode acontecer a mesma coisa. Agora, e se eu não tenho essa lesão direta do endotélio? Ainda assim, eu posso ter algum tipo de ativação endotelial por um processo subjacente, como é a própria aterosclerose em áreas que ela não está lesada. Se eu pegar, por exemplo, uma placa aqui em que eu tenho um depósito de gordura, o endotélio pode estar aqui em cima normal, como vocês veem aqui, ó. Essa aqui é uma placa grande, calcificada já. O endotélio aqui, ele está normal. Mas esse microambiente tem um processo inflamatório, porque o acúmulo de gordura gera inflamação, liberação de mediadores locais, e essa alteração do microambiente pode favorecer uma transformação do perfil dessa célula endotelial de uma célula antitrombótica para uma célula pró-trombótica. E aí isso disparar processos de trombose, mesmo na ausência da lesão endotelial direta. Tá? São as situações em que a gente tem a perda das propriedades fisiológicas do endotélio. Fisiológicas, nesse caso, antitrombóticas, já que eu estou pensando na ausência de lesão direta. Tá? Vocês vão ver bastante o processo de aterosclerose numa das últimas aulas desse módulo, que o Pascoalucci que vai dar para vocês, mas vale a pena vocês terem em mente que a principal causa de dano endotelial na população em geral é a formação de placas de ateroma, tá? Nos seus mais diversos estágios, seja na área que você tem depósito de gordura, em fases mais avançadas, quando essa placa já tem fibrose e calcificação, tá? Segundo processo importante.
Oi? O ateroma já é uma fase de calcificação? Não. O ateroma, na verdade, a gente chama de ateroma o conjunto dos processos que levam à aterosclerose. O que é o ateroma? O ateroma é o acúmulo de gordura e células inflamatórias. Quando esse ateroma gera um processo inflamatório crônico, e esse processo inflamatório crônico faz com que eu tenha deposição de elementos de matriz extracelular, a gente passa a chamar isso de aterosclerose. Esclerose tem a ver com fibrose, na verdade, né? A aterosclerose chama aterosclerose justamente porque ela não tem só gordura, ela tem um processo de fibrose da camada íntima associada. Então, o ateroma é o complexo, na verdade, gordura mais células inflamatórias ali. Ele pode evoluir com fibrose, gerando uma aterosclerose, e com complicações dessa fibrose, dessa aterosclerose, que é a calcificação. Tá? O segundo elemento, o segundo grupo de elementos, na verdade, são as alterações de fluxo sanguíneo. Alterações de fluxo sanguíneo pode ter como causa o que vocês imaginarem. Aí. Qualquer coisa que altera fluxo sanguíneo vai gerar um processo pró-trombótico. Turbilhonamento do sangue. Eu dividi nos dois grupos principais aqui. Em que situações eu posso ter turbilhonamento? Quando eu tenho uma obstrução parcial de um vaso, principalmente de um vaso grande, isso pode fazer com que não haja um comprometimento necessariamente do fluxo. Quer dizer, isso não vai bloquear o fluxo sanguíneo nessa região, porque eu tenho um vaso grande com uma pequena alteração. Mas essa pequena alteração é suficiente para desfazer o fluxo laminar e favorecer o turbilhonamento. Problema do turbilhonamento. Eu coloco as plaquetas que normalmente estão andando mais na região central do vaso, elas não estão andando na região periférica. Quando eu turbilhono o sangue, as plaquetas têm mais chance de encontrar a região periférica do vaso. E se eu tenho, nesse processo, ou uma alteração endotelial direta, ou uma alteração fisiológica do endotélio, da propriedade endotelial, isso pode favorecer a agregação dessas plaquetas e o início da formação de um trombo local. Tá? O mais comum que a gente tem como causador é a estase. Tá? Só para complementar, em que situações eu tenho turbilhonamento? Sempre que eu tenho uma placa de ateroma que não obstrui completamente uma artéria, eu tenho um turbilhonamento depois dela. Todo sangue que consegue passar, imagina que você tem um estreitamento, a hora que o sangue passa por esse estreitamento, eu tenho um continente maior. Aí, esse sangue automaticamente turbilhona nessa região. Tá? Outras áreas de turbilhonamento e que, portanto, são mais favoráveis ao desenvolvimento de trombose. As bifurcações das artérias, né? As bifurcações das artérias, justamente por ter uma característica de maior formação de aterosclerose, porque eu tenho mais impacto, mais forças de cisalhamento, e eu posso ter mais turbilhonamento, isso favorece também o desenvolvimento de trombose nessas regiões. Estase. Estase é muito comum em diversos processos, tá? Por exemplo, o indivíduo que fica restrito ao leito. Paciente que tem uma grande cirurgia e é restrito ao leito. Não tem grande movimentação. Vocês lembram que um dos mecanismos importantes de retorno venoso, vocês viram isso lá na anatomia, é a musculatura da região poplítea, né? Todos os músculos da porção posterior da perna têm uma função importante em bombear o sangue. O indivíduo restrito ao leito tem uma restrição desse bombeamento. E se ele tem uma restrição desse bombeamento, eu posso ter mais estase sanguínea. Outras situações que eu posso ter estase. Uma estenose de uma válvula. Se eu tiver estenose de uma válvula, eu vou bombear o sangue, não vai todo aquele sangue.
uma parte vai ser retida no coração e vai ficar estática ali. Tá? E por que a estase gera trombose, ou favorece o desenvolvimento de trombose? Por 3 mecanismos básicos. Primeiro, porque um sangue sem fluxo, ou com um fluxo muito reduzido, leva à ativação endotelial. Favorece a ativação endotelial. E o endotélio ativado vira um endotélio protrombótico. Segundo aspecto, quando eu tenho um fluxo estático, um fluxo muito lento, ou algum grau de estase, isso gera de novo uma queda do fluxo laminar. Tá? Então, qualquer coisa que não seja o cano normal quebra o fluxo laminar. Isso, como eu já expliquei, favorece o processo de trombose. Aqui, um dos fatores importantes, como eu já mencionei, é essa questão das plaquetas e das células inflamatórias ficarem mais próximas ao endotélio, terem mais chance de ficar próximas ao endotélio. Além disso, uma série de mediadores pró-coagulantes são produzidos o tempo todo pelo organismo e estão mantidos em equilíbrio com os anticoagulantes. Quando eu tenho uma lesão endotelial e aquelas plaquetas que vocês viram lá na hemostasia primária começam a degranular, aqueles granulinhos, eles agem localmente e logo depois, com o fluxo sanguíneo, eles são lavados. Então eu não tenho uma concentração desses mediadores o tempo todo naquela região, porque esse processo vai sendo lavado continuamente. Isso é um dos mecanismos de controle, de evitar que eu tenha uma trombose muito exagerada. Quando eu tenho um processo de estase, há uma redução da eliminação desses mediadores. Quer dizer, os mediadores são produzidos, eles não conseguem ser lavados. Então eles ficam ali mais tempo, favorecem uma agregação maior de plaquetas, ativam mais a cascata de coagulação, depositam mais fibrina e, com o mesmo grau de lesão ou de alteração endotelial, a trombose correspondente, a formação do plug hemostático correspondente é muito maior, muito mais exuberante. Tá? Então, em que situações eu posso ter isso? Em algumas situações em que haja um comprometimento... Opa, eu desliguei o treco aqui. Um comprometimento cardíaco. Tá? Esse aqui é um exemplo típico em que eu tenho um aneurisma de ponta no coração, ele está visto aqui de cabeça para baixo, né? Eu vejo um aneurisma de ponta, que é uma alteração encontrada em pacientes com doença de Chagas, por exemplo, ou em pacientes que têm infartos extensos dessa porção livre do ventrículo, né? Isso leva a um depósito de colágeno, faz uma fibrose aqui, só que você não tem músculo para ajudar a bombear. Então isso aqui forma uma área de fragilidade, faz um aneurisma. Tá? Aqui um outro exemplo de aneurisma que gera uma quantidade grande de trombos aqui na região, justamente porque eu tenho estase e turbilhonamento. Na verdade, é uma combinação desses fatores. Agora, várias outras coisas podem causar estase. Uma placa que ocupe uma porção grande da artéria, do lúmen da artéria, vai causar um fluxo turbilhonado ajusante, mas a montante isso vai gerar uma estase. Tá? Então você vai ter os dois processos atuando aí. Uma outra situação interessante é essa aqui, ó, que não tem a ver com o vaso em si, mas tem a ver com o próprio sangue. Aqui a gente vê uma hemácia normal, isso aqui é uma hemácia falsizada, típica da anemia falciforme. Qual que é o problema dessa hemácia falsizada? As hemácias falsizadas, elas têm um poder maior de se enganchar umas nas outras. Esse perfil de meia-lua faz com que uma se grude na outra, né? Ou se enrosque na outra. E essas hemácias todas se enroscando uma na outra, quando você pega vasos que não são tão grandes, tá? Já no nível das arteríolas ou mesmo das artérias médias, isso pode gerar um bolo de hemácias aí que impede o fluxo do sangue, elas impactam e impedem o fluxo do sangue, gerando também uma estase
em todo o fluxo naquela região. Tá? O terceiro elemento importante da tríade de Virchow é a hipercoagulabilidade. Quer dizer, a despeito do que as alterações de fluxo e as alterações endoteliais causam, e elas causam normalmente, estão dentro do processo de desregulação da hemostasia, eu não estou falando necessariamente que o indivíduo, como organismo, ele tem predisposição a fazer mais coagulação, a coagular mais do que o habitual. Tá? Essa propensão, no caso do dano endotelial e da alteração de fluxo, ela se dá por uma situação muito específica. Aqui não. Quando a gente está falando de hipercoagulabilidade, eu estou falando de um processo mais global, não estou falando de uma alteração local. Tá? Esse processo global, ele normalmente está associado a um excesso de ativação da cascata de coagulação ou do processo de agregação plaquetária. Isso pode acontecer em qualquer vaso do organismo o tempo todo. A gente divide basicamente essa hipercoagulabilidade em distúrbios primários e secundários, ou adquiridos. Os distúrbios primários são aqueles genéticos, que o indivíduo nasce com ele. Eu coloquei dois exemplos aqui. Se vocês forem olhar no Robbins, tem milhares. Estou colocando dois, são os mais comuns, os mais importantes para a gente. O primeiro é uma mutação do chamado fator 5 de Leiden. De Leiden porque foi descrito em Leiden, na Holanda, essa mutação. É uma mutação do fator 5, do complemento, que faz com que ele esteja hiperativo. Na verdade, o que acontece nesses pacientes é que esse fator 5, ele adquire uma capacidade, quando mutado, ele adquire uma capacidade de ser ativado independente do que vem antes na cascata. Então você imagina que o indivíduo tem a cascata de coagulação permanentemente ativada. Tá? É matemático? Assim, não é matemático, porque a penetrância dessa mutação é variável. Então o indivíduo pode ter mutação do fator 5 com diferentes graus de comprometimento de hipercoagulabilidade. O indivíduo que tem 100% de penetrância dessa mutação não consegue sobreviver, porque ele coagula, não para de coagular o tempo todo. Tá? Mas felizmente a maioria dos indivíduos não tem uma penetrância total, tem uma penetrância que varia de 5, 6 até 40, 50%. Como que isso foi avaliado? Na verdade, isso começou com um estudo de trombose venosa profunda, que é TVP, nos pacientes lá da Holanda, e eles viram que os pacientes que tinham mais de uma TVP, tinham muitas tromboses venosas profundas de forma recorrente, eles tinham 60% desses pacientes tinha a mutação do fator 5, tá? Mostrando que esse era um fator importante, era um elemento importante para explicar esse tipo de situação. E nesses pacientes que têm a mutação, o risco de você desenvolver quadros de trombose é 50 vezes maior do que na população normal. Tá? Uma outra situação que vai mais ou menos no mesmo caminho é a mutação da protrombina. Tá? Aqui, em vez de ser do fator 5, é no fator 2, mas o processo é o mesmo. Você aumenta os níveis de protrombina, deixa a protrombina com uma meia-vida maior, ativa durante mais tempo, e o que acontece é que toda vez que eu ativo, que eu disparo essa cascata, como eu tenho muita protrombina, eu formo muita trombina. E aí, isso faz com que o processo seja muito mais exuberante do que o normal. Diferente do fator 5, ele não tem uma ativação automática aqui, mas qualquer evento que leve à ativação da cascata de coagulação vai fazer isso de uma forma bastante exuberante. E eu coloco um aspecto aqui que é atenção nos jovens. Por que atenção nos jovens? Se a gente está falando de distúrbios primários,
Óbvio que você pode ter situações em que essa mutação ela só vai se manifestar mais para frente, mas na maioria das vezes a gente vê manifestação precoce. Então são pacientes jovens que têm trombose de repetição. Trombose de repetição não é comum em paciente jovem, tá? Então tem que pensar. No que mais que a gente tem que pensar quando a gente vê trombose em paciente jovem? Tem uma situação que é até mais comum que isso aqui, especialmente em mulheres. Anticoncepcional, tá? Melhorou muito, muito. Os anticoncepcionais hoje já têm um efeito trombogênico muito menor. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, na verdade, se tinha uma associação muito grande de uso de contraceptivo oral com trombose. Os novos medicamentos têm uma associação menor, embora ainda exista associação. Período de repouso no anticoncepcional é importante não só por causa do ciclo, mas também por causa desse efeito trombogênico. Você dá uma renovada no processo de coagulação, tá? Então tem que ser pensado, mas não dá para esquecer de processos de hipercoagulabilidade advindos de mutações, tá? Um outro processo que pode acontecer são os distúrbios secundários, quer dizer, condições clínicas, outras doenças ou outras medidas terapêuticas que de alguma forma interfiram nesse processo, tá? E favoreçam a hipercoagulabilidade. Já coloquei aqui os anticoncepcionais orais. Tem alguns outros elementos importantes. Tabagismo, tá? Tabagismo tem um efeito de hipercoagulabilidade grande, porque você acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, e a resposta inflamatória, a inflamação, ela é trombogênica, tá? Um dos primeiros processos da inflamação é ativar o endotélio. Quando você ativa o endotélio, você faz um shift dele da função anticoagulante para procoagulante. Neoplasia. Vocês vão ouvir falar bastante nisso, tá? A gente tem muitos casos de paciente que tem trombose. Quando você vai procurar, o indivíduo tem alguma neoplasia de base. Por quê? As neoplasias, elas começam a produzir diversos fatores. E a maior parte das neoplasias, algumas em especial, mas uma série delas, produz mediadores procoagulantes, tá? Então, vai favorecer trombose. Que neoplasias têm mais esse caráter? Todas elas têm algum grau, mas as neoplasias de pâncreas dão muita hipercoagulabilidade. Neoplasias de pulmão dão bastante hipercoagulabilidade. Neoplasias de mama também, tá? Favorecem muito o desenvolvimento de trombos. Então tem que ficar de olho. Gestação é um processo em que você tem uma ativação hormonal muito importante e, especialmente nas mulheres, o processo de coagulação também tem um efeito de controle hormonal. A obesidade também favorece a hipercoagulabilidade, tá? De uma forma também associada aos processos inflamatórios locais. Você tem uma produção maior de fatores de coagulação, você tem um processo de ativação mais difuso, todo o sistema está mais alerta, vamos dizer assim, e portanto ele pode ter mais eventos de hipercoagulabilidade, sem contar os outros fatores associados, né? Que obesos, em geral, tem mais aterosclerose é mais dano endotelial, é mais alteração de fluxo, e aí você vai compondo esse quadro. Por isso que os elementos da tríade, eles são apresentados assim de forma didática, mas nem sempre você consegue individualizar um deles, tá? Muitas vezes você tem pelo menos dois envolvidos nesse processo. Tem uma situação que a trombocitopenia é induzida por heparina. Isso é um treco interessante. Você vai lá, você dá heparina para anticoagular o cara, pacientes que usam válvula metálica, por exemplo, e ele desenvolve um quadro
de trombocitopenia que afeta o processo de coagulação. Tá? Trombocitopenia, na verdade, ele tem uma redução do número de plaquetas maduras, mas o que acontece, às vezes, você tem vários megacariócitos saindo, ou pedaços grandes de plaqueta, que podem impactar e favorecer o desenvolvimento de trombos maiores. Tá? E uma doença importante, que ela, embora não seja muito comum, é bem provável que vocês vejam algumas aqui no HC, porque o HC é referência para essa doença, que é a síndrome antifosfolípide. Tá? A síndrome antifosfolípide, ela tem um perfil autoimune, então você acaba desenvolvendo anticorpos, né? Por isso que ela chama antifosfolípide, e isso afeta basicamente o processo dos mecanismos contrarregulatórios da coagulação. Então o indivíduo coagula demais. Uma característica marcante da síndrome antifosfolípide é que ela acomete muito mais mulheres do que homens, e muitas vezes ela é causa de abortos de repetição em mulheres jovens. Tá? Então, toda vez que uma mulher jovem tem aborto de repetição, de novo, você vai pesquisar uma série de fatores, um deles é a possível presença de síndrome antifosfolípide. Tá? Tem uma série dessas doenças primárias e secundárias associadas, mas o que vale a ideia aqui é que vocês tenham esse conceito do que está envolvido nos processos de hipercoagulabilidade, que é mais do que simplesmente um processo mecânico localizado do vaso, é algo mais difuso. Tá? Um trombo pode se formar na artéria ou na veia. Tá? Existe diferença? Existe. Clinicamente, vocês vão ver que você vai diferenciar isso mais pelo efeito que isso vai ter, ou pela possível localização. Você consegue, com manobras propedêuticas, ter uma ideia de onde esse trombo está, se ele é arterial ou venoso. Né? Se eu estou falando que o indivíduo tem uma dor importante em região abdominal, não tem nada no exame de imagem, você está pensando num processo de isquemia mesentérica, de isquemia intestinal, provavelmente isso é um trombo arterial. Você está falando que o paciente está com um inchaço desproporcional, mais na perna direita do que na esquerda, está mais arroxeada a perna, mais cianótica, você vai pensar num processo mais de uma trombose venosa profunda. Né? Por quê? Porque está associado a um edema. Então, clinicamente, você vai ter vários indicativos. Vocês vão ver bastante isso na clínica também. Agora, eu vou dividir aqui pensando um pouco no processo, não tanto na clínica, mas no processo fisiopatológico desses trombos. Então, os trombos arteriais são trombos que, em geral, estão associados à turbulência, então a alteração de fluxo do ponto de vista da turbulência e ao dano endotelial. Lembra que eu falei que o dano endotelial, a principal doença associada ao dano endotelial é a aterosclerose, portanto estamos falando em território arterial. Tá? A progressão desse trombo, ela geralmente é retrógrada. O que é progressão? Vocês lembram que quando a gente tem lá o plug hemostático, novas plaquetas vão se acumulando ali nessa região. Essas plaquetas vão se acumular e, de acordo com o fluxo sanguíneo, elas podem continuar crescendo. Então, imagina que eu tenho a lesão aqui, ela vai crescer, e dependendo do fluxo, ela pode continuar crescendo, fazendo um rabicho para um lado ou um rabicho para o outro. Nas artérias, o mais comum é eu ter uma progressão que a gente chama de retrógrada. Isso é, a coisa cresce para trás. Por quê? Porque para frente, a hora que você imagina que você tem uma placa de ateroma e uma trombose ali em cima. A hora que o sangue passa, ele turbilhona e já vai embora. Ele lava, né? Ele já consegue ter fluxo, embora turbilhonado, mas ele consegue ter mais fluxo. Então, aqueles mediadores procoagulantes que estão ali são lavados e vão para frente. Enquanto isso, eu estou formando esse trombo, estou ocluindo cada vez mais o meu vaso e eu estou fazendo para trás uma estase.
um represamento desses mediadores, favorecendo o contato das plaquetas. Então ele tende a crescer para trás, tá? Porque para frente o fluxo já volta a ser bastante rápido. Aonde que é mais comum a gente encontrar trombo arterial? Em artérias coronárias, em cerebrais e em femorais, tá? Aonde não é comum a gente encontrar trombo? Em artéria pulmonar. É difícil você ter formação de trombo em artéria pulmonar, tá? A gente vai discutir uma situação hoje que é bem comum em pulmão, que tem a ver com trombo, mas não com a sua formação local, e sim com a migração dele até lá. Os trombos venosos, por sua vez, geralmente estão associados à estase e pode ter, obviamente, dano endotelial secundário, com alteração fisiológica do endotélio, esse tipo de coisa. O exemplo mais comum disso aqui é a trombose venosa profunda. A progressão, ela acontece para os dois lados, tanto retrógrada como anterógrada. Coloquei aqui o anterógrada para salientar a diferença. E por que ele também cresce anterogradamente? Então, se a gente pegar aqui uma veia, o fluxo está nesse sentido, né? Aqui eu tenho uma válvulinha, imagina que eu faço um trombo aqui. Eu tenho progressão retrógrada? Tenho, pelo mesmo motivo que eu expliquei para a artéria, você faz estase. E para frente, por que eu progrido para frente? Porque diferente da artéria, quando o sangue passa aqui, o fluxo sanguíneo na veia, ele depende de tudo estar andando liso, tudo está sendo empurrado em conjunto. Como eu tenho uma estase aqui, ó, que esse sangue passa, ele não tem tanta força para ser mandado para cima. Então, o fluxo de saída do sangue aqui, ele é mais lento do que é numa artéria, que tem normalmente um componente muscular e elástico. Tá? Por isso que eu também tenho progressão anterógrada desse trombo. Eu tenho aqui um processo de há uma redução dessa eliminação dos mediadores locais, né, que explica essa progressão. Eles geralmente são mais avermelhados do que os trombos arteriais. Os trombos arteriais têm bastante fibrina, bastante plaqueta. Os trombos venosos acabam tendo uma cacetada de hemácias junto, porque como eles estão muito associados à estase, as hemácias acabam se agrupando demais ali e eles acabam ficando um pouquinho mais vermelhos, tá? Geralmente acontecem em veias profundas e em plexos venosos, tá? Por que acontece bastante em plexo venoso? No plexo venoso eu tenho uma subdivisão dos vários vasos, né? Eu tenho múltiplas pequenas veias. Isso aumenta bastante a minha área de secção transversa aí e faz com que eu tenha vasos menores. Isso, dentro de um processo de estase ou de hipercoagulabilidade, favorece o contato plaqueta-endotélio, esse tipo de coisa. Tá? Nas veias profundas, geralmente está associado a um processo de estase, incompetência de válvulas, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem uma ideia microscópica do que é um trombo. Tá? A gente tem aqui, ó, uma parte mais clara, uma parte mais avermelhada, uma linha mais clara, uma linha mais vermelha. Isso aqui foi descrito no século XIX e é chamado linha de Zahn, foi o cara que descreveu. Por que os trombos formam essas linhas de Zahn? Essa aqui tá bem bonitinha. Porque, basicamente, eles têm uma parte que é mais... Você tem um monte de agregado de plaqueta e fibrina, aí acumula um monte de hemácia. Aí acumula mais plaqueta e fibrina, mais hemácia, mais plaqueta e fibrina, mais hemácia. Vai formando camadinhas. Tá? E aí aqui entra um aspecto importante, que é qual a diferença de um trombo versus um coágulo. No indivíduo vivo, não existe coágulo. O sangue não coagula no indivíduo vivo. Tá? O sangue, você pode ter trombose. Você não vai conseguir formar um coágulo dentro de você.
Tá? A vovó fala do coágulo, coagulou o sangue. Não, e você não coagula o sangue. O sangue coagula em duas situações. Quando ele está fora do seu vaso. Por quê? Porque ele está tendo processo de coagulação independente das interações endoteliais. Ou quando o sangue para de fluir, quando a gente perde a nossa bomba, ou seja, quando a gente morre. Tá? Então, quando o indivíduo morre, eu abro lá na autópsia, tem um monte de coágulo, que lá não é trombo. Por quê? Porque não teve uma interação com o endotélio, nada disso. Como que eu sei quando é trombo, quando é coágulo? Justamente a gente já discutiu isso em algumas autópsias, pela aderência dele à parede do vaso. Um coágulo não está aderido à parede do vaso. Tá? Um coágulo é só mediador de coagulação, fibrina e plaqueta colada dentro do vaso, sem interação endotelial. Como na trombose acontece em vida, portanto eu tenho interação com o endotélio, eu tenho uma área de aderência maior com essa região. Tá? Esse é o jeito da gente diferenciar o coágulo do trombo. Uma vez que um trombo tenha sido formado, 4 coisas podem acontecer com ele. Uma coisa eu já falei com vocês, que é essa progressão aqui, essa propagação, né? Ele pode progredir para frente ou para trás, dependendo se ele está numa veia ou numa artéria. Agora, além dele simplesmente progredir, de crescer e enviar rabichos, ele pode fazer uma série de outras coisas. A primeira, se resolver por completo. Em que situações acontece isso? Isso é muito comum em situações em que eu tenho um processo, um estímulo transitório à trombose. Tá? Vocês resolvem nas férias ir daqui para a China. Tá? Vamos conhecer as muralhas e vocês conseguem um voo non-stop São Paulo-China, só que por uma restrição básica, vocês vão de classe econômica. E aí vocês sentam na janelinha e do seu lado senta um tiozinho de uns, 180 quilos, pode ser, sim. Encosta e dorme, tomando hormonídeo porque tem medo de avião e dorme. Não acorda nunca mais. Você não consegue sair dali a viagem inteira, basicamente. O que você está fazendo? Seu membro inferior está claramente com uma estase gigantesca. Você está com um estímulo para trombose ali? Sim, está. Pode ter formado um trombo? Pode até ter formado um trombo. Só que acabou a viagem, você levantou, começa a mexer, vai andar um pouquinho e tal, você pode automaticamente lançar mão dos mecanismos de contrabalanço do processo de coagulação, dos mecanismos anticoagulantes ou fibrinolíticos, como o Pipino comentou, e quebrar esse trombo, ter uma resolução completa. Tá? Pode acontecer uma coisa menos agradável. A hora que você levanta, aquele trombo está lá, mas não deu tempo de lançar mão de todos os seus mecanismos fibrinolíticos, mas quando você começou a andar, ele fez um fluxo sanguíneo maior, começou a ter contração dos vasos e tal, pela musculatura, esse trombo se desprendeu e foi embora. Embolizou. Tá? No caso da veia da perna, ele vai embolizar no pulmão. Tá? Mais pra frente a gente discute isso. Ele pode também se organizar, que é o que acontece numa parte considerável das vezes. Eu não consigo destruir esse trombo todo. E aí, ou ele é incorporado na parede, quer dizer, o crescimento de uma nova camada endotelial deixa esse vaso menor, isso aqui é incorporado, ou não. Ou eu simplesmente recanalizo esse trombo. Qual é o problema de eu recanalizar esse trombo? Ou de eu organizar? Eu já vou ter um fluxo, eu já vou perder o fluxo laminar aqui sempre. Então essa vai ser uma área que sempre vai estar sujeita à recidiva da trombose. Tá? Sempre.
Então são esses os 4 destinos. Ou ele se propaga, ou ele se resolve, ou ele emboliza, ou ele se organiza. E ele pode se organizar sendo incorporado ou sendo recanalizado.